tá? Então, tá. Como não dá para saber o nível, a única informação que o sistema tem aqui, tá, é se está cheio ou não. Então, quando enche, a boia começa a flutuar, né, tá, até um certo nível, e a partir desse ponto ele indica, né, uma chavinha que indica que o nível está no máximo. Tá? E aí, o que o controle faz? Chega e desliga a bomba. Então, é um processo bem simples. Sob o ponto de vista, né, de controle, sob o ponto de vista só do bit, né, você tem um bit de entrada, que indica o nível cheio ou não cheio, da boia, é um bit só, e você tem uma saída só, né, que liga ou desliga a bomba. Tá? Então, isso é chamado, eu considerei isso como sendo um modelo elementar binário. Tá? E qual seria a lógica que está aqui no meio, né? Essa caixa preta que faz o controle, né, dessa lógica. Então, seria basicamente, a gente chama de um relé, né? Já serviria para atender essa lógica, né? Um relé onde, quando o nível da boia liga ou desliga, não importa, né? Indica que não está cheio, ele aciona, né, liga a bomba. E aí, quando esse nível, a boia indica que está cheio, ele desliga. Né? Basicamente, o inversor. Né? Se o nível cheio for 1, né, e ligar for 1. Então, é basicamente o inversor. Cheio, desliga. Né? Não cheio, liga. Tá? Então, é uma lógica que um relé, né, normalmente aberto, né, isso funcionaria, ou normalmente fechado, funcionaria. Tá bom? Bom, a proposta aqui é a seguinte, a proposta é substituir essa lógica aqui por um bom computador, né? Um computador tipo, o que seria um topo de linha agora? Um iCore 7, né? Tá certo? Com talvez um 16 GB de RAM e quem sabe um tera de HD, né? O que vocês acham da ideia? Bacana, né? É um engenheiro eletrônico que adora computador, querendo gastar, né, só no controle, né? Não é isso? Bom, o que vocês acham? Boa ideia? Não? Então vamos ver. A partir de um bit de entrada, o que a gente consegue fazer? Essa é a grande pergunta que está sendo feita para justificar o uso ou não de um computador aí, né? Para trocar essa loja de acionamento de um simples relé para um computador. Então, o que é possível fazer? Tá? Então, vamos analisar de uma forma criativa o que é possível fazer. Tá? Vamos supor, então, que o iCore tem vários cores, né? Vários núcleos. Vamos usar um dos núcleos para estabelecer uma base de tempo. Veja, não tem relógio na entrada, né? Tá? O Arduino já está caro. Tá. Então, mas vamos ver primeiro. Vamos usar um dos núcleos do computador só para estabelecer uma base de tempo fixa. Né? Veja, não tem relógio na entrada, tá? Portanto, eu vou ter que criar um relógio. Um relógio interno é possível fazer só com um contador. Tá? Então, você tem um processo só para contar. Não importa, não quero saber qual é a hora real, né? Quero saber apenas ter um intervalo fixo de tempo, um intervalo bem estável. Tá? Bom, para que eu vou usar esse intervalo de tempo estável? Tá? Para fazer alguns experimentos, algumas coisas interessantes. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer, por exemplo, é quando a boia, marcar o tempo quando a boia cai, né? Quando a boia diz que não está mais cheio. Tá? Em vez de acionar de imediato, ele vai esperar um certo tempo, X. Tá? Agora, por que seria uma estratégia importante isso, né? Às vezes é importante porque toda vez que liga a bomba, não sei se você sabe, mas o motor elétrico, quando você dá partida, ele consome muita energia. Tipicamente consome 3 vezes mais corrente do que quando está em regime. Uma série de razões, né? A primeira razão é mecânica, né? Para dar um start no motor, né? Você precisa dar uma carga magnética razoável. E segundo, tem toda uma inércia que você tem que vencer. Tá? Você tem inércia mecânica da bomba, mas você tem toda uma inércia da água, né? Nessa coluna que está aqui.
Então, se essa coluna for muito alta ou tiver uma tubulação muito fina, bom, se bem que a tubulação fina significa que vai ter mais água acumulada aqui, né? Então, você tem uma mais massa que você tem que começar a deslocar, tá? Então, você tem uma inércia grande a vencer aqui, uma inércia da própria água no seu tubo, tá? Então, isso implica em gastar muita energia para dar partida, tá? Então, isso, se você faz isso com certa frequência, você tem um gasto de energético muito grande. Então, a ideia é você tentar reduzir, né, esse gasto energético, essa partida, né, número de partidas, além do que, quanto mais partidas, esse gera um estresse, né, tanto no motor como na tubulação, um aumento de pressão, uma propagação de pressão, e aí reduz a vida útil tanto da bomba como da tubulação. Tá? Então, a ideia é administrar um pouco esse tempo. Então, como ele começa a ter esse intervalo, dá esse intervalo de tempo, tá? Como é que ele começa a descobrir algumas coisas interessantes, né? Começa a descobrir o, a quantidade de o gasto, o consumo da água. Como é que ele consegue descobrir isso? Ele consegue descobrir fazendo isso, né? Ele aguarda algum tempo antes de disparar o motor, mas quando dispara a bomba, ele começa a contar o tempo para ver quanto tempo leva até ficar cheio. E esse tempo é proporcional à quantidade de água que foi consumida. Certo ou não? Não dá para entender isso? Tranquilo, né? Então, ele espera um tempo. Nesse intervalo de tempo, quando a partir do ponto que estava cheio até baixar, né? Depois que baixa, ele marca o tempo. Esse tempo é o tempo que está sendo consumido. Né? E aí o tempo que preenche até ficar cheio novamente é o volume que foi consumido naquele intervalo de tempo que ele esperou até disparar, né, o motor. Tá? E com isso, né, ele vai fazendo, ele testa vários intervalos de tempo, né, ele testa em vários tempos ao longo do dia, sei lá, né, ele não tem um conceito de dia, né, ele vai fazendo isso e vai descobrindo umas coisas interessantes. Por exemplo, né? Ele começa a descobrir que o consumo da água, né, tem alguns ciclos pré-determinados. Consome-se, por exemplo, muita água de manhã, quando o pessoal acorda no condomínio, depois estabiliza, né? O pessoal vai sair para a escola, para trabalhar. Tem algum pico também de consumo na hora do almoço, né? Tá? Porque o pessoal faz comida, o pessoal que come em casa, e depois, no final do dia, o pessoal volta de casa, começa a jantar, né? Tomar banho, desculpe, antes, né? Depois que volta do trabalho, da escola, toma um banho, e isso também tem um pico. E depois, de madrugada, né? É quase zero o consumo. Né? E com isso, ele vai descobrindo que existe uma coisa chamada dia. Né? Interessante? Então, primeiro ele começa a descobrir o consumo, depois ele começa a descobrir os ciclos diários, né? E depois de algum tempo ele descobre também outros ciclos. Por exemplo, se tem memória suficiente, vai descobrindo a semana, porque você tem um perfil de consumo durante o dia e outro perfil durante o fim de semana. Ele descobre a semana, né? E depois de algum tempo ele começa a descobrir o ano, né? Se tem memória suficiente, tá? Por quê? Ele começa a ver que tem um ciclo de consumo diferente no verão e no inverno. Tá? Fantástico, né? Então, esse é a partir de um único bit, viu, gente? Um bit de entrada e um bit de saída. Tá? Isso é uma coisa mais interessante. É um bit de entrada e um bit de saída. Tá? E aí você vê a aplicação do conceito de descoberta do conhecimento, né? A partir do uso da computação. Tá? Ele não tem relógio, não sabe, não enxerga o sol, não enxerga nada, só enxerga um bit de entrada. Tá? Então, a partir de um bit de entrada, ele começa a descobrir tudo isso aí. Tá? O que mais? Né? Depois de algum tempo, claro, ele vai melhorando a eficiência com isso, tá? Do sistema da caixa d'água. Tá? Então ele começa, não vai acionar a bomba de madrugada, por exemplo, mesmo que caia, ele vai esperar mais tempo, porque sabe que ninguém está consumindo mesmo. Tá? Então ele vai esperar até de manhã para ligar a bomba antes, eventualmente, do pico do consumo da manhã, para não deixar o pessoal com falta d'água. Então vai ter um perfil de consumo diferente, né? Vai considerar esse perfil de consumo diferente para acionar as bombas
não só ao longo do dia, como ao longo da semana e ao longo do ano. Tá? Então, é um processo onde tem a parte de acionamento do bit saída passa a ter um comportamento adaptativo. Né? Ele vai considerando a informação, os conhecimentos que ele adquiriu, para ter um comportamento diferenciado. Tá? Bom, o que mais que pode acontecer? Já é uma coisa fantástica, né? Tá? Ele pode ser programado, por exemplo, ou ele pode descobrir, né, um outro propósito, que é tentar reduzir o consumo de água. Né? Como é que ele faz isso? Ele pode ter seguinte comportamento. Né? Ele pode escolher um dia, por exemplo, um fim de semana, né, que não é crítico, né, e começar a fazer com que a água falte de propósito. Veja só, né? Faltar água de propósito. Né? E aí as pessoas começam a ver que a água é um recurso escasso. Né? Tá? E aí o sistema, né, provocando essas falhas, né, essas falhas propositais, né, começa a disciplinar o consumo, ou começa a interagir, na verdade, com o consumidor, e nesse processo de interação passa a ser, é, passa a ter um objetivo, né, de otimizar o consumo da água, fazer com que as pessoas comecem a reduzir o consumo da água. Tá bom? Veja, ele vai, claro, vai considerar os respectivos consumos, né, na época, durante o dia e durante, não deixar faltar quando é muito crítico, e durante também inverno e verão, por exemplo, né? Tá? Mas basicamente a função dele é sempre ir administrando e treinando, né? Condicionando as pessoas para que comecem a economizar mais a água. Tá bom? Isso novamente com bit de entrada e um bit de saída. Tá bom? Então, só para vocês entenderem, né, o poder, né, não podem, vocês não podem ter um preconceito em relação ao bit. Tá? Esse é o poder do bit, um bit de entrada e um bit de saída. Tá? O motivo pelo qual pode até justificar, né, um equipamento caro aqui, porque afinal de contas você está economizando bastante, né? Tanto na energia elétrica como também na própria água. Tá bom? Tudo bem? Dúvidas? É um bom exemplo, né? Tá? Para vocês sentirem. Aqui a bibliografia. Tá? Ou vamos botar uma farta aqui. E alguns artigos interessantes. Tá? Bom, vamos então mudar. Tá? Vou ter que fechar, senão vai dar problema. Nossa, que estranho. Só um instantinho, gente. Não apareceu aqui na minha tela. É. Deu problema, viu, gente? Só um instantinho. Ah, bom, eu vou ter que sair e vou entrar logo, tá bom? Logo em seguida. Eu tenho que dar um reset aqui.
Ninguém fugiu, né? Vamos lá, gente. Vamos ver se eu consigo entrar agora. Agora eu fiquei na dúvida se a gravação está ativa. Continua ativo assim. Tá. Não caiu para vocês, né? Não, dessa vez não. Ufa, vamos torcer. Tá ok. O que aparecia para vocês na tela do slide? O slide extra que você tinha colocado lá. Tá, mas ela aparece na tela inteira? Só a apresentação. Só a apresentação, né? Tá bom. Não tá perdendo nenhum pedaço dela, não, né? Nadinha. Tá bom, legal. Bom, essa apresentação está em inglês, né? Eu peço desculpa, mas é que a original originalmente ele foi apresentado em inglês. É uma síntese, o que eu juntei umas palestras que eu fiz e juntei para preparar essa apresentação, tá bom? Então, rapidamente, a gente já gastou 1 hora, né? Vamos ver se eu consigo fazer em 1 hora. A ideia aqui é apresentar, né, as consequências da interação entre computação e a vida social, né? Esse é um artigo, começa com um artigo, né, do IoT, que é a Internet das Coisas. IoT significa Internet das Coisas, tá? Né? E as relações sociais, tá? Eu vou pular essa apresentação, mas na verdade é um sistema de persuasão. Foi apresentado nesse artigo, né? Tá aqui, se vocês tiverem curiosidade. É um sistema cujo objetivo foi mostrar, né, uma persuasão, né, um sistema de venda onde você tem a a ação do sistema persuadindo alguém a fazer uma compra, tá? Não vai dar tempo, não vou entrar no mérito, né? Então, mas começo com essa introdução só para mostrar como uma rede social, né, ou seja, como um sistema interativo, tá, pode influenciar e, inclusive, ser utilizado, inclusive, no sistema de venda, por exemplo, para fazer, né, uma ação mais forte, né, em cima das pessoas, né, como influenciar mais as pessoas, tá? Então, essa apresentação em geral, né, dividida em várias partes. A primeira parte é a apresentação do próprio conceito que é uma rede social. Não uma rede social no sentido que vocês conhecem hoje, tá? Uma rede social é no sentido de rede mesmo, né? E no sentido de que é uma rede envolvendo pessoas, tá? É uma rede social, tá? Mas não é uma rede, digamos assim, como fosse um Facebook. Era um Facebook, mas no sentido mais amplo, tá? A discussão do IoT, da Internet das Coisas, na evolução do Internet das Coisas no contexto, né, social, das redes sociais. Vamos apresentar também o conceito de social affordances, tá? Vou apresentar também os sistemas com propósito e o contexto desse sistema de propósito no uso do IoT, tá? E a implicação disso, né, para o indivíduo e para a sociedade. E depois uma discussão final sobre o robô virtual, né? Tá? E a capacidade manipulativa deles, tá bom? Bom, então a primeira apresentação, discussão conceitual muito importante é sobre redes sociais, tá bom? Tá aqui, né? Mostramos o que é uma rede social. Então, muitos autores, né, eu inclusive, né, eu não sou autor, desculpa, mas muitos autores na área de ciências sociais relacionam o desenvolvimento humano como um desenvolvimento da conexão, né, entre os seres humanos, entre indivíduos humanos, tá? Ou seja, qual a capacidade de nós de se relacionarmos, criarmos relações entre um indivíduo e outro e num contexto mais amplo, né, de uma sociedade como um todo, tá? E que essa capacidade de se relacionar, ou seja, formar uma rede social, é que gerou
toda a riqueza, né, que nós temos hoje, né, como ser humano. Riqueza no sentido bem amplo, tá? Riqueza cultural, riqueza econômica, né, e claro, financeira, mas é essencialmente riqueza cultural, né, a riqueza de conhecimento, riqueza científica e assim por diante, tá? Então, por que que isso é possível? Porque você tem, através dessa troca, né, dessa relação social, você consegue ter, né, uma troca de conhecimento, uma troca de informação, de vivência, e acima de tudo, isso permite, né, que você tenha a troca de vivências e experiências, tá? No nível de sabedoria, tá? Que a gente viu no começo das aulas aqui. Por que isso, né? Porque por mais inteligente que a pessoa é, por mais talentosa que essa pessoa seja, ele não consegue viver mais que uma vida, não é isso? Então, cada vida tem uma existência, né? E essa existência faz com que cada um tenha uma experiência própria, e a partir da experiência que essa pessoa tem, adquire, e tem um aprendizado, um conhecimento próprio dessa pessoa. Como você não consegue viver várias vidas ao mesmo tempo, né? Cada um vai ter um conhecimento diferente, né? Imagine conhecimento desenvolvido e adquirido por pessoas talentosas, de grande capacidade. Então, como é que você faz, né, para trocar essas experiências? É só através dessas relações sociais. Tá? E através dessas relações sociais surgem novos conhecimentos, surgem novas expectativas, né? Surgem novas indagações. Tá? Então, isso permite realmente que haja uma massa de conhecimento que vai evoluindo, tá? Inclusive criando novos conhecimentos. Além disso, né, e mesmo que não haja essa troca de conhecimento, você tem uma troca de divisão de trabalho, a gente chama, né? A própria divisão de trabalho é possível quando você tem um certo número de pessoas que consigam interagir entre si, tá? Então, ah, muito desse desenvolvimento humano né, para muitos autores, é decorrente dessas relações sociais. Então, você tem evoluções dessas relações sociais que, no tempo, né, na história da humanidade. Tá? Então, a primeira evolução principal, né, foi o desenvolvimento das tecnologias que permitiram desenvolver as cidades, por exemplo. Tá? Então, essa é uma conexão de umas pessoas, né? Tá? Você tem nós inteligentes, a gente chama de nós inteligente, você tem a troca de informação, né, de qualidade, né, que essa troca é melhor, quanto melhor, né, essa conexão. Tá? Então, o desenvolvimento da linguagem, tá, permitiu uma melhora quantitativa e qualitativa. Tá? E essa parte a gente chama de... bom, veja, você tem troca realmente do interpretante aqui, né, semiótica. Tá? Então, essa parte de conexão aqui é muito relevante, tá? Justamente porque você desenvolve, nesse contexto que você compartilha, desenvolve uma capacidade, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, né? Uma melhor troca de informação. Tá? Então, a gente chama isso de social affordance, que não é só bits trocado, tá? Não é só informação, né, indo para lá e para cá, né, nem só né, do ponto de vista semiótica. Social affordance é um conceito mais amplo, envolve uma coisa muito importante que é o mutual trust, ou confiança, né, em português. Quer dizer, é, essa relação aqui só evolui se você tiver confiança embutida nesse processo. Porque essas relações, a gente sabe que pode ser destrutiva também. Né? Você tem relações aqui, né, bom, nós já vimos, né, não só na sociedade, nossa sociedade, como também, né, durante as guerras, que esses relacionamentos sociais, né, podem ser destrutivas também. Tá? Então, tem vários tipos de relações, né, troca de emoções, influências, né, você tem várias teorias em cima disso, tá? Mas, essencialmente, ela é produtiva somente se houver, né, confiança mútua, né, é a base dessas redes sociais produtivas, né, tá bom? Então, essa é uma palavra-chave muito importante. Então, não é só troca de informação, não é só troca, semiose, mas essencialmente tem que ter uma troca confiável, aqui, uma relação confiável. Caso contrário, né, você não vai ter um processo produtivo. Tá? Então, você não vai poder confiar na informação que você está recebendo,
e assim por diante. Não vai haver aprendizado, né? Não vai haver processos colaborativos e assim por diante, tá bom? Então, confiança para gerar processos colaborativos aqui, tá? Então, coevolução, né? Bom, a partir dessas redes, né, você tem que ter uma interpretação disso aqui, né? E a principal interpretação nesse contexto, né? Isso aqui são hubs, né? A gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Essas relações envolvendo social affordance, tá? Você consegue modelar somente através de redes complexas, né? São sistemas complexos, tá? Você tem propriedades emergentes, né? Nesse ambiente coletivo. Você tem uma auto-organização, né? Envolve a parte política também, organização política, comportamento coletivo, evolução, né? E relações, né? Tanto colaborativas como destrutivas aqui nesse processo. Tá? Então, como é que vamos avaliar, né, essas redes, né, sociais, né, no contexto histórico também, sob o ponto de vista de tecnologia? Tá? Então, no primeiro estágio, a gente pode ver que o estágio que a gente considera aqui foi até agora há pouco, né? Até o século passado, a gente considera como sendo um primeiro estágio, onde você tem uma evolução tecnológica que permite evolução e desenvolvimento de transportes, né, organização urbana, tá, e o sistema de comunicação. Tá? São todos físicos. Né? Então, você tem telefone, né, você tem correio, primeiro, você transfere comunicação escrita, né? E até televisão é considerado nessa etapa. Tá? Então, mas atua tudo no universo físico. Tá? Mesmo a organização, tecnologia urbana é uma coisa complicada. Tá? Você vê que várias tecnologia urbana no sentido de construir cidades. Né? Você vê na história várias cidades que cresceram e depois se morreram, né? Cidades que se desapareceram. Tá? Você vê nos impérios maia, império é, mesmo egípcios, né? Você tem cidades que nasceram e cresceram e depois morreram, né? E morreram por vários motivos, tá? Inclusive tecnológicos, né? Não há você construir, ter a ideia de construir casas com ruas, por exemplo, é uma coisa que evoluiu com o tempo, né? Antes era uma aglomerado em que você aproveitava as paredes um do lado do outro, né? Tá? Então, todas as condições sanitárias, né? A distribuição de água, né? A distribuição de comida, tudo isso, né? São tecnologias fundamentais para permitir que pessoas, né? Você tenha grande densidade de pessoas no espaço relativamente pequeno. Tá? E isso, quanto maior essa tecnologia que permite esse aglomeramento, né? Melhor, do ponto de vista de rede social. Você desenvolve muito mais conhecimento, porque você tem mais gente, você desenvolve, tem muito mais propagação de experiências e propagação de conhecimento, você tem uma massa onde você consegue dividir o trabalho, portanto, você consegue ter pessoas especializadas em desenvolver conhecimentos, por exemplo, e assim por diante. Né? Então, mas como é que você consegue fazer isso? Quais são as tecnologias? Né? Isso levou muito tempo para você ter uma tecnologia onde você consiga agregar tantas pessoas, né, num único lugar de uma forma sustentável. Né? Vamos discutir a parte ecológica depois. Tá? E não é fácil. Tá? Não foi um processo fácil. Tá? Hoje a gente sabe que para existir uma cidade, não adianta olhar só a cidade. Tá? A cidade sobrevive porque você tem um entorno dessa cidade. O que seria em torno dessa cidade? Né? É toda uma estrutura rural, a partir do qual você consegue ter, né, trazer alimentos, né, para a cidade, né, trazer água para a cidade, trazer energia para a cidade, ou seja, tem toda uma série de estruturas externas à cidade propriamente dita que permite que a cidade se sustenha, né? Então, a existência da cidade depende realmente da rede de comunicação, que são as estradas, né, as linhas de transmissão, na rede de água, por exemplo, que trazem esses elementos da infraestrutura básica para a cidade, e isso permite que isso mantenha a cidade, né, com essa concentração, com essa densidade de pessoas. Tá? Então,
tudo isso, quer dizer, foi um processo histórico, né, de evolução tecnológica que permitiu isso, tá bom? Então, não é só a cidade em si, é o entorno dela que sustenta a cidade. Então, esse foi o histórico, né, do desenvolvimento físico e que permitiu a grande evolução da humanidade. Quer dizer, desde várias invenções acumulativas, né, permitiu, com a criação, né, de zona urbana, permitiu a evolução, né, da sociedade humana, conhecimento, né, tecnologia, a partir desse agrupamento. Tá? Então, essas são civilizações que surgem a partir dessa urbanização. Né? E aí, né, essa figura. O que está acontecendo, né, agora? Né? Então, o segundo estágio, onde nós temos já uma rede mundial, tá, que permite a conexão das pessoas através da intermediação, né, por sistemas computacionais. Tá? Mas, essencialmente, são redes, né, tem os elementos facilitadores, né, dos computadores. Quais são os principais elementos facilitadores? Né? Permitiu a comunicação independente do local. Né? Se a tecnologia antiga só permitia a conexão entre as pessoas através de estradas, né, veículos, né, do telefone, né, hoje você permite que comuniquem as pessoas independentemente do local, de uma forma barata. Ou seja, conseguir comunicar com qualquer um, com grande qualidade, ou seja, visual, né, praticamente, tá? Vídeo com voz, qualquer coisa que seja, escrita, voz, né, ou imagem, ou seja, em termos qualitativos, tá, também, tá? E principalmente, né, e também com independência temporal, porque eu consigo fazer com que meu sistema de suporte, né, armazene essas informações, armazene as minhas mensagens e que as pessoas acessem essas mensagens mais tarde, quando ele puder acessar. Da mesma forma, tem um sistema, essa intermediação do computador permitiu o armazenamento de muito de informações. Hoje, a principal fonte de informação, né, qualquer acesso a qualquer biblioteca do mundo se dá através da internet. Né? Então, informações estáticas também, você tem acesso a essa grande intermediação chamada internet. Então, esse é o segundo estágio, onde, claro, a partir dali você gera novas riquezas, porque você tem novos conhecimentos sendo gerados a partir desses processos interativos entre pessoas, com, o mundo inteiro, né? E com sistemas computacionais que também têm uma grande capacidade de interação e armazenamento, certo? Então você tem um grande potencial de gerar riquezas, né, novas culturas e assim por diante, tá bom? O que seria o terceiro estágio, né? O terceiro estágio é o estágio onde você tem internet das coisas, IoT. Mas qual a diferença, afinal de contas, entre o papel da internet das coisas? Internet das coisas são esses caras aqui, né? Dispositivos inteligentes, né? Tá? Robôs virtuais, sensores, câmeras, né? Dispositivos que atuam, mas interligado à internet, tá? Então vem a pergunta, né? Deixa eu só medir. Afinal de contas, será que tem um grande impacto assim a ponto de você dizer que é um terceiro estágio? Essa é a pergunta, né? Tá? Será que estamos superestimando a internet das coisas? Afinal de contas, coisas conectadas na internet sempre existiram, né? Tá? Computadores, né? Robôs, câmeras, né? Dispositivos, sei lá, controle remoto de TV ou de ar-condicionado, ligar e desligar a geladeira, essas coisas sempre existiram, né? Tá? Para fazer isso acesso remoto, né? Então, mas qual seria a diferença a ponto de justificar que esse é um terceiro estágio? Tá? Bom, a principal característica do IoT é que ele está, é o próprio nome, né? Internet das coisas. São coisas que estão no ambiente aqui conectado à internet. Porque antes eram só pessoas, né? Através dos seus computadores, claro, né? A intermediação do computador, mas eram pessoas que eram interconectadas. Agora nós temos coisas interconectadas. E essa é a principal diferença, né? A gente vai explicar um pouquinho mais à frente, tá?
Tá? Então, novamente, reforçando a importância dos sistemas complexos aqui. Tá? No entendimento, tá? No entendimento dessa relação. Tá? Então, só para resumir essa parte da rede social, ele não é só essa discussão do Facebook ou não, tá? É uma discussão realmente que envolve conectar pessoas e, a partir dessa interação, criar, né, novos conhecimentos, criar nova cultura, criar divisão de trabalho, ou seja, criar, em suma, criar riqueza, né? Criar desenvolvimento, né? Melhorias para a própria, no sentido mais amplo, na própria humanidade em si. Tá? Esse é o potencial. Tá? O estudo, claro, o entendimento disso envolve realmente o estudo através de sistemas complexos, que vai ver se essa interação vai gerar alguma coisa nova ou não, né, daquilo que não existia antes. Então, propriedades emergentes são a palavra-chave, né, da sistemas complexos, né, é a partir do neurônio chegar na mente, né, são propriedades emergentes. Auto-organização, tá? Não há uma organização central, ele se auto-organiza, né? Comportamento coletivo, né? Evolução e adaptação, né? E relações colaborativas ou destrutivas, tá? Então, o papel aqui, você passa a ter realmente uma intermediação computacional, né? No processo envolvendo o social affordance e, né, mutual trust, tá? Que é a confiança mútua, tá bom? Então, esses são os elementos, né, do novo modelo, né, no novo estágio, né, de evolução. Bom, vou pular essa parte aqui, mas basicamente, né, a internet, o IoT, permite, né, a monitorar e manipulação das redes sociais através dos computadores, sistemas computacionais, né? Tá? Então, vamos discutir um pouco o que é uma computação ubíqua. Tá? Só conceitual novamente, rapidamente. Computação ubíqua é um termo que foi criado por Mark Weiser, né? Ele escreveu esse texto aqui, né, no computador do 21º século, né? Ele escreveu em 1988, faz tempo, né, para a perspectiva de vocês. Então, a ideia é a seguinte, o que é o Beacon, né? É que são sistemas ou elementos, né, computacionais, hardware e software, tá? Que, né, as pessoas não percebem a sua presença. Tá? A ubiquidade é isso, né? Não percebem essa presença porque as tecnologias mais profundas falam que são aqueles que desaparecem, né? Você acostuma com ele, faz parte do dia a dia, você não percebe que está lá, tá? Eles se interconectam, né? Entre si, conosco, né? No tecido do dia a dia e acaba sendo, né, indistinguível, né? Do dia a dia e da tecnologia, né? Do nosso modo de ser, tá? Então, ele deu um exemplo interessante, que acho que é importante vocês entenderem. Porque dá a impressão que o bico. Qual a diferença entre o bico e pervasivo, por exemplo? O pervasivo é aquilo que está dentro do ambiente, né? Tá? O bico também, né? Ele diz que é uma coisa que está no ambiente, está disponível o tempo todo, em qualquer lugar, né? Tá? Então, é aquilo que está em qualquer lugar, toda hora, e está sempre disponível. Tá? Mas o que vem a ser especificamente o bico, né? Ele deu o exemplo do sistema de escrita, é o próprio exemplo do Mark Weiser, né? Tá? Então, sistema de escrita é um sistema, tá? Então, esse é um exemplo aqui, né? Onde você vê uma rua, tá? Uma rua comum no centro da cidade, você tem informação do ambiente, do meio ambiente, tá? Através dessas placas que estão aqui. Tá? Então, esse é um exemplo onde você tem informação pervasiva e ubíqua ao mesmo tempo. Tá? É pervasivo porque está lá, é embutido no ambiente, está em todo lugar, está sempre presente. Tá bom? Isso é pervasividade. Mas qual a diferença entre pervasivo e ubíquo? Tá? Aqui a tela seguinte vai mostrar. Pronto. Tá? Ele continua pervasivo, se vocês separaram, né? Tá? Porque as placas estão lá,
tá? As placas estão aqui, estão disponíveis, né? Estão em todo lugar e estão o tempo inteiro. Mas ele perdeu a propriedade de ser ubíquo. Vocês entenderam ou não? Tá? Ou seja, né? Esse caso também, né? É um sistema. Bom, agora deixa de ser pervasivo também, né? Tá? Ele não é nem pervasivo nem ubíquo, né? A ausência total de símbolos. Tá? Então, é um sistema. Quando você entra numa rua, uma centro da cidade, por exemplo, e vê, né, numa rua onde você não tem placa nenhuma, às vezes isso é extremamente opressivo, não é isso? Não é confortável. Tá? Por que isso acontece, né? Então, porque o sistema ubíquo é um sistema de duas vias, é um sistema que tem dois lados. Tem um sistema do ambiente, né, e pervasivo, tá? Tem o lado humano que está aqui. O que é o lado humano? O lado humano que tem que ser treinado, né, para entender, né, e conviver com o sistema, no lado do sistema. Ou seja, é um processo simbiótico, é um processo onde você tem uma integração entre o ser humano e o sistema. Tá? Então, voltando aqui, isso aqui não é ubíquo porque, para a grande maioria de vocês, não estão treinados, né, na língua japonesa, por exemplo. Né? Portanto, ele só tem um lado do sistema, mas não tem um lado do humano, do ser humano, que é capaz de compreender, né, esses símbolos. Então, esse é um sistema aqui, que é pervasivo, mas não é ubíquo, nesse caso aqui. Tá? Nesse caso aqui, nem é pervasivo, nem também é ubíquo, portanto. Tá? Então, é um sistema que envolve os dois lados. Sob ponto de vista mais detalhado, né, e que é um sistema integrado, né? Então, do lado humano, né, você tem que ter, se desenvolve através dessa relação, nós temos novas habilidades e novas interações, né? E do lado do sistema, você tem mais dados e mais conhecimento adquirido dessa relação. Tá? Do lado do humano, você tem aprendizado, sistema de cognitivo, um processo cognitivo, né? Do lado do sistema, você tem um ambiente inteligente, pervasivo, né? E pode oferecer serviços. Tá? Então, implica em novas tecnologias, novas interações, tá? Ampliação da rede social, tá? Social networks, no sentido realmente, né, próprio da palavra. Portanto, a interação passa a ser mais forte, a interação não só com o sistema computacional, como também com outras pessoas conectadas. Né? Então, essa profundidade gera um potencial enorme de gerar mais riqueza. Tá? Então, como gerou antes. Né? Então, se toda a humanidade evoluiu até aqui baseado nas tecnologias tradicionais de transporte e comunicação, né, da tecnologia de moradia, por exemplo, das cidades, né, e cresceu bastante em termos de riqueza, né, qual o potencial desses novos sistemas, tá, que permite uma interação numa escala muito maior, uma escala global, né, onde tempo e espaço passa a não ser um problema, né? Tá? Então, cria novas tecnologias, novas riquezas e passa a ter um problema, né, social novamente, né? Tá? Você cria uma sociedade dos que têm acesso a essa tecnologia e dos que não têm acesso a essa tecnologia. Tá? Porque esse lado também exige um treinamento, né? Tá? Não basta ter equipamento, tá? Então, se você não for treinado, você não vai ser capaz de usar. Né? E do lado do sistema, quem possui, né? Quem controla e que tipo de serviço? Quem possui esses dados aqui? Tá? Essa é outra preocupação. A gente viu no acompanhamento, né, até agora, que o lado do sistema você tem só meia dúzia de proprietários, né? Proprietários privados, tá certo? Então, o ambiente futuro pode ser uma coisa desse tipo aqui, né? Ser nada mesmo, né? E você pode ter, né, um óculos, né, talvez de realidade virtual, onde você possa ah, obter as informações adequadas para o seu usuário, né? Ele vai, o próprio ambiente o próprio sistema vai se encarregar de inserir os dados de acordo com
né? A capacidade da pessoa. Ou esse, né? Tá? Um óculos virtual diferente, tá? Adequado, né, para a nossa linguagem ou das nossas necessidades. Pode surgir aqui, por exemplo, uma propaganda, né? Café grátis para professores, né? Que tal? Isso é importante. Tá? Então, a pergunta, né? É, IoT é realmente um problema, né? É um desafio, né? Tá? Então, qual que é a principal diferença? A gente vai tentar entender essa diferença, né, através, né, dos sistemas com propósito, que a gente vai discutir agora, tá? Então, esses dispositivos podem ser parte de um sistema maior, né? Então, você tem esses atuadores, são os dispositivos que são IoT, todos esses sistemas aqui, mas ele pode ser parte de um sistema maior, né, com um propósito. A gente chama, são sistemas com propósito. Então, a palavra-chave aqui é feedback. Integrar na redes sociais virtuais, né, pode manipular a confiança e as relações sociais, né, potencial de manipulação. Tá? Então, sempre conectado através da internet, qualquer tempo e qualquer lugar, ele permite acumular grande quantidade de dados e nenhum lugar para se esconder, né? Novas tecnologias, como Big Data, né? A inteligência artificial, com milhões de nós de redes neurais artificiais, né? Altas velocidades, né? Significam novos problemas. Os dispositivos IoTs, né, pertencem para alguém, né? A alguém, não necessariamente para você, né? Tá? Quem, né, quem vai possuir esses sistemas, esses dispositivos e esses dados, né? Ou quem vai ganhar com a riqueza gerada por essas novas redes sociais de terceira geração, né? Tá bom? Então, essas são as questões éticas e morais levantadas aqui nessa apresentação. Aliás, essa é uma apresentação cujo objetivo era justamente citar, né, potenciais perigos, né, e discussões e levantar material tecnológico para discutir a parte ética e moral. Tá? Não damos respostas éticas e morais, mas a ideia era discutir, né, essas questões sob essa perspectiva mais tecnológica. Tá? Bom, os sistemas com propósito, né, e o feedback, né, tá, são essencialmente uns sistemas que têm essa característica que eu queria mostrar, né? Esse é um algoritmo muito básico, tá? Ele é só uma proposta inclusive de algoritmo. A palavra-chave está aqui, né? Chama propósito. Tá? Isso aqui é uma questão colocada aqui em função do propósito. Tá? A ação ou aquilo que foi identificado está atendendo, né, o propósito estabelecido por esse sistema que foi construído. É um sistema com propósito, onde ele tem dois feedbacks. Esses aqui são os loops de feedback, né? Tá? Um feedback de ação e outro feedback de percepção. Tá? Então você tem uma identificação e medida, né, qualquer, do efeito, e depois checar se esse efeito atingiu ou não o propósito, né, estabelecido. Então, esse é um algoritmo básico para qualquer tipo de sistema, não é só sistemas computacionais, tá? Então, você constrói um sistema eventualmente com esse propósito. Por exemplo, um sistema de trânsito, né? Você tem um sistema de trânsito, está lá, funcionando, foi construído com o propósito de permitir a movimentação de pessoas e carga, né? Ou mercadorias. Tá? Então, esse é o propósito do sistema de transporte. Você vai estabelecer algumas métricas, né? Algumas medidas para medir o desempenho e a confiabilidade, né, das intenções ou dos objetivos desse sistema. Então, você vai medir qual foi o volume de pessoas transportadas, o volume de carga transportada, qual foi a energia gasta para isso, quanto foi de recurso que entrou nesse sistema para poder fazer isso, quais foram as falhas, né? Quais são as perdas, acidentes, né? Perda de vidas que esse sistema causou. Tá?
Então, são várias métricas que você tem. Então, você tem um propósito geral e você tem subpropósitos. É possível fazer isso, é a visão de sistema, né? Não se esqueça que isso aqui é sistema, portanto, eu consigo hierarquizar, né? Então, você pode dividir em subobjetivos e cada objetivo ter, cada subobjetivo ter sua própria métrica, sua própria medida, né? E aí, se a medida não é adequada, você pode ter uma ação corretiva, né? Então, esse é o loop de correção, tá? Então, determinar a ação, executar essa ação que foi determinada, baseado no conhecimento, baseado em dados passados que você adquire, né? Tá? E checar se isso atingiu, essas ações atingiram, né, o efeito esperado, né, o efeito desejado. Tá? Então, quero reduzir a quantidade de acidentes, por exemplo, né? Eu reduzo a velocidade do trânsito. Será que isso provoca, né, uma melhora, né, no índice, né, de mortos, né, ou de acidentes? Mas, em compensação, a redução de velocidade faz com que o sistema seja mais ineficiente, porque vai gerar menos pessoas circulando na unidade de tempo e menos carga circulando na unidade de tempo. De repente, não, né? De repente, evita o congestionamento que provocava uma perda de desempenho também. Bom, então, são medidas que você vai testando e vai fazendo loop, né? Isso chama-se feedback, né? Realimentação, tanto no loop de ação como no loop de percepção. Então, esse é o básico, o algoritmo básico para qualquer tipo de sistema, quando você tem um propósito, tá? Um propósito mais forte, né? Que é dado no exemplo aqui, vou pular aqui, né? É um exemplo que eu dei, né? Da uma Hannah Arendt. Não sei se vocês já ouviram falar dessa pessoa, né? Ela se, ela se define como cientista social, né? Tá? Mas trabalhou bastante coisas na área de filosofia também. Ela fez um trabalho interessante, né? Bom, ela é conhecida por esse trabalho aqui, que ela é judia, né? E viveu na época do Hitler, né? Então, ela escreveu esse trabalho interessantíssimo, que é a origem do totalitarismo, né? E ela cunhou o termo chamado a banalidade do mal, tá? Então ele fala que ela estabeleceu, né, uma tese que o totalitarismo dependia de, né, três itens, como primeiro é banalizar, né, ou trivializar o terror, tá? Manipulação das massas e não crítica em face das mensagens do poder. Então, estudando, né, o nazismo, né, ela escreveu essas teses aqui, né, tá? E, e basicamente explora, né, basicamente estabelece que, como se diz, as massas não críticas, quer dizer, que não criticam, que não questionam, né, as massas silenciosas, são as principais fontes, né, desse totalitarismo, né, sobrevive disso, né, o fato de você ter uma massa silenciosa faz com que ela se alimenta, né, esse totalismo não consiga crescer e se alimentar, tá? Então, esse é um trabalho importante que ela escreveu e é muito atual, na minha opinião, tá? Seria interessante vocês se tiverem curiosidade de olhar, tá? Esses três itens aqui, você consegue reconhecer a existência, infelizmente, né, tá? Em diversas sociedades, a existência dessas três pré-condições, né, para o totalitarismo, tá? Então, é muito interessante, tá? Esses três elementos, a banalidade do mal, né, a manipulação das massas e a não crítica em face, né, não criticar o poder, tá? Então, mas em função desse trabalho que ela fez, né, da análise do nazismo, ela foi convidada, né, para acompanhar, né, o julgamento de um sujeito chamado Eichmann, né, que foi preso, né, pelo Israel e foi julgado em Jerusalém. Tá? Então ela foi lá como repórter do New York Times fazer o acompanhamento, né, desse julgamento e depois escrever reportagem em cima disso. O que ela escreveu, na verdade, né, incomodou muito os nazistas, porque ela escreveu uma coisa interessantíssima, né?
Bom, não vou entrar no mérito aqui do que foi feito, mas ela fala que, essencialmente, ele era um cara burocrata, 100% burocrata, né? Tinha uma máquina com propósito, que é isso aqui, né? Tá? Cujo objetivo, cujo objetivo é, o Eichmann trabalhava era uma parte, eu não lembro se era o chefe geral, mas acho que trabalhava uma parte importante, né, lá em Auschwitz, né, que o objetivo, o propósito, era eliminar o máximo de judeus possível, né, a um custo mais barato, de uma forma mais eficiente possível. Tá? Então, o que ele fazia? Ele propunha a melhoria no sistema, né? Acho que ele trabalhou mais na coordenação do sistema de trens que traziam as pessoas lá, né? Para serem mortas, né? Então, o objetivo era baratear o custo, criar um processo interno, maximizar a eficiência, né? De um propósito de eliminar o máximo de número de pessoas possível, né? Com menos custo. Tá? Então, esse foi o papel do Eichmann. E ela questionou, mas ele não foi capaz, né, de questionar, né, moralmente, né, qual seria a culpa dessa pessoa, na verdade, se ele é apenas uma peça dentro de um sistema. Tá? E ela questionou o próprio sistema. Na verdade, o questionamento que você tem que fazer, o questionamento moral e ético que você tem que fazer, é no próprio sistema como um todo. Né? Então, você tem que questionar o sistema no seu quando você está construindo esse sistema, é questionamento moral que você tem que fazer, né? E não as peças dentro do sistema. Então, será que ele tinha poder de mudar o sistema estando dentro do sistema, sendo parte desse sistema? Tá? Então, é uma coisa que ela realmente destacou, né, no caso do Eichmann. Ela achou assim, uma pessoa completamente amoral, não é imoral, amoral, ou seja, uma pessoa sem capacidade de criticar moralmente as coisas, mas uma pessoa extremamente focada na eficiência. Então, independentemente do sistema que ele trabalhasse, né, qualquer propósito que seja, ele era um burocrata super eficiente, né, preocupado com a eficiência. Lembra que significa eficiência e eficácia, né? Eficiência do sistema. Tá? Então, qual seria a culpa dessa pessoa? Então, foi isso que ela questionou. Tá? Então, esse é um assunto importante de se entender. Tá? Mas hoje a gente entende, né, no sentido mais amplo. Esse é o papel da educação, e principalmente na educação universitária. Tá? E vocês terem a consciência de que, apesar da força do sistema, a gente nunca. Não é que não tem obrigação, né? A gente não pode se livrar, né, da culpa, dizendo que a culpa é do sistema. Tá? À medida que você adquire consciência, você tem responsabilidade ética e moral, né, para questionar o sistema, questionar os valores e questionar o próprio propósito, né, que está sendo embutido aí. Tá certo? Afinal de contas, vocês têm uma educação, está sendo educado justamente para poder enxergar essas coisas, né? Tá bom? Dureza, né? Bom, a versão desse algoritmo com propósito para a computação é alguma coisa desse tipo aqui. Tá? E aí entra o IoT, tá? Internet das Coisas. Tá? Você tem os sensores, tá aqui, né, que capturam o ambiente. Esse aqui é um data mining, né? Você tem um big data aqui. O data mining ele é um algoritmo que analisa o big data para ter, né, análise de performance, por exemplo, que pode estabelecer, tá? Então, as métricas, as performances, né, de eficácia, né, e eficiência podem ser obtidas a partir, né, desse processo, desses algoritmos que analisam big data, né? Então, você tem uma captura dos dados, os dados são analisados e é checado se atinge ou não o propósito, né? Caso sim, você tenha um dúvida de percepção aqui. Caso não atinja, você pode tentar descobrir algumas ações que possam melhorar isso. Tá? Usar inteligência artificial e algoritmos genéticos para determinar novas ações. Qual o papel do algoritmo genético no caso? O algoritmo genético ele é um algoritmo que coloca um pouco de aleatoriedade nas ações ou nos
nos propósitos, né, nas ações desse sistema. Por quê? Né? O objetivo é que, às vezes, o sistema de controle, vocês vão ver mais tarde, né, que às vezes ele entra no sistema, num ponto, né, e ele fica estacionado nesse ponto, que é um ponto onde você tem um ponto de estabilidade, tá? Onde você tem a máxima eficiência naquele contexto e ele fica parado lá. Né? Então, para cá ele fica menos eficiente, para cá fica menos ineficiente, então ele acha o ponto ótimo. O problema é que pode existir outros pontos, outros vales, né, de eficiência que podem estar escondidos em outro lugar. Então, o algoritmo genético normalmente tira ele da zona de conforto para ele tentar buscar os outros pontos. Tá? No caso não acha, ele volta, porque afinal de contas o sistema tem memória, ele consegue voltar naquele ponto, naquele ajuste, né, um set point antigo que deu certo. Tá? Mas isso são outras histórias, tá? Então, esse é o papel do algoritmo genético. E mais importante, você tem atuadores IoT. Tá? Então, a palavra-chave do IoT aqui, né? Então, primeiro, propósito. Qual é o propósito desse sistema? Tá? E eu posso ter sensores e posso ter atuadores, né? Atuando aqui, né? Aqui, né? No meio físico, tá? Portanto, sensores que eu não tenho controle, atuadores que não pertencem a mim também, tá? Que está atuando não só sob o ponto de vista de informação, mas está atuando no meio físico, tá? Com um determinado propósito que pode ser administrado, né, com um sistema de grande porte. Ok? Então, esse era o objetivo da proposta. Lá no exemplo inicial, né, você tinha um sistema de grande porte que estava monitorando trocentas transações. Tá? Então, vai coletando informação e vai determinando quais seriam as melhores ações para realizar essa venda. Tá? Então, aí você estabelece no sistema de bom propósito, na interação com o ser humano, né? Tá? Vários níveis aqui de ação. Tá? Algumas ações que são capazes de influenciar o comportamento humano. Tá? Primeiro nível é o que vocês talvez já tenham conhecimento, é o nível de sugestão. Tá? Então, o sistema tem um propósito, né? Tá? Tem um propósito por trás disso. Ele vai sugerir, né? Por que só sugere? Tá? Normalmente só sugere porque não tem capacidade de ação, né? A capacidade de ação dele existe, mas é no nível de informação, tá? Então, a Amazon ou qualquer site de compras, se você compra alguma coisa, ele tem um data mine atrás dele dizendo, olha, quem comprou isso aqui também comprou isso aqui, né? Ele vai sugerir, olha, quem comprou isso também gostou disso aqui. Então, tem um sistema que tem sugestão, tá? Então, mas ele não consegue fazer mais do que isso, porque ele está trabalhando com informação, né? Um sistema que ele captura informação e gera informação para a ação, tá? Então, a ação dele está limitado por causa da capacidade de agir no meio real dele é somente através de outra informação. Tá? Então, esse nível, né, basicamente, o sistema de sugestão está no nível da tecnologia anterior, né? Deixa eu só... Tem muito slide aqui. Tá nesse nível aqui, tá? Segundo estágio, tá? Onde você tem interação das pessoas, mas a troca aqui é de informação. Então, esse sistema que está aqui só consegue mandar a informação para cá, tá? Agora, sistemas já com persuasão, tá? Já usa mais fortemente redes sociais e consegue fazer com que as pessoas sejam persuadidas. Tá? Tem alguns exemplos, uns experimentos. Né? Tem um artigo, depois vocês podem olhar com mais calma, o Kramer, o Sim, são sistemas que trabalham com persuasão. Tá? Então, como é que funciona isso? Para a própria natureza do ser humano, né, isso já é estudado socialmente, você em redes sociais, principalmente com outras pessoas, você tende a seguir outras pessoas, opiniões de outras pessoas, tá? É ser influenciado por isso. Então não é o computador que está sugerindo, é uma outra pessoa. E você se preocupa, né,
como você vai ser encarado pelos outros, né? Você está exposto no ambiente social, você está exposto no ambiente que tem pessoas, e você está preocupado em ser bem vista por essas pessoas. Então, o persuasão funciona melhor, quer dizer, é mais forte do que sugestão, porque o sistema sabe como trabalhar as pessoas para pressionar essa terceira pessoa. Tá? Então, essa é a ideia de sistemas com persuasão, é usar as pessoas para persuadir essa terceira pessoa. Tá? Então, você tem vários exemplos interessantes. Tá? O sistema mais forte ainda são sistemas coercitivos, sistemas com coerção. Tá? Aí você precisa ter realmente dispositivos, né, que atuam fisicamente, né, no meio físico para poder fazer isso. Vocês lembram do exemplo da caixa d'água? Um bit só. Aqui é um sistema de coerção, quando você começa a fazer com que as pessoas consumam menos água. Por que ele consegue fazer isso? Porque tem aquele bit, o único bit que ele tem, ele atua fisicamente no ambiente, atua no controle da máquina que gera, né, que bombeia a água. Tá? Então, esse é um exemplo de um dispositivo, né, que parece inofensivo, mas está lá, ele tem ação sobre o meio físico. Tá? Não trabalha só com informação, trabalha com ação em cima do meio físico. E permite que ele tenha essa característica de coerção. Tá? Então, o objetivo daquele exemplo da caixa d'água é justamente mostrar esses diferentes níveis, né, onde ele está trabalhando. Tá? Então, outros exemplos de coerção, sistema de trânsito. Desculpe, nem todo sistema de coerção é ruim, viu? Então, aliás, nem todos esses sistemas são bons. O sistema de persuasão, por exemplo, pode ser utilizado para evitar que as pessoas não larguem cigarro, por exemplo, né? Ou criem bons hábitos de dieta, de exercícios, por exemplo, né? O sistema de coerção está sendo pensado em utilizar para reduzir acidente de trânsito, por exemplo. Né? Então, são sistemas onde se o sistema detecta um mau comportamento do motorista, um comportamento perigoso do motorista, você tem um dispositivo que atua em cima do carro, que pode fazer com que o carro pare, ou então ele encoste, né, o carro e bloqueie a ação do motorista. Tá? Você tem sistema de coerção sendo utilizado, por exemplo, a tornozeleira eletrônica. São sistemas de monitoramento de pessoas, né? Permitem que você evita aquela prisão primeiro, né? E em ambiente que você pode degenerar muito a pessoa, mas você permite que você controle, né, essas pessoas, evitando que ele vá em determinados locais, tá? Locais proibidos pela lei. Então ele impõe. Qual a diferença entre sistema de persuasão e sistema de coerção? O sistema de persuasão ainda depende em você manipular a vontade da pessoa. No sistema de coerção, ele atua independentemente da vontade da pessoa. A pessoa querendo ou não querendo, o sistema vai lá e faz o que tem que fazer. Tá? Então, essa é a diferença entre esses diversos níveis. Tá bom? Então, esses são sistemas com propósito. E por isso que é perigoso, né, no sentido de sistema de propósito, o IoT, porque ele tem ação direta sobre o ambiente, né, meio físico, e sobre, né, o controle de um sistema. Tá? Então, você tem um sistema que tem um loop de percepção que está monitorando tudo o tempo inteiro. Né? Então, é provável que vai saber mais coisas sobre você do que você mesmo. Tá? E tem a possibilidade de ter, né, um sistema de coerção, porque você tem um dispositivo que atua sobre o meio ambiente, né, sobre o seu ambiente, na verdade. Tudo bem? E mais importante, né, esses sistemas IoT, por exemplo, pertencem a alguém, né, tá? E provavelmente não é você. Bom, enfim, isso aqui, né? Tá? É um sistema ubíquo, né? Interativo, todo lugar. Tem um sistema com feedback, né? Os algoritmos a gente viu, o sistema de propósito. Então é importante esse conceito, né, de sistema com propósito. Então não se esqueça, é um sistema. Então pode ter níveis, tem subníveis, pode ter vários propósitos, né? Você pode decompor os propósitos e assim por diante, tá? Microtargeting, tá? Ou seja, permite que você seja
Antigamente você tinha sistemas onde você tinha, o objetivo era uma massa, né? Na verdade, microtarget significa que você tem, cada indivíduo, individualmente, você pode fazer um processo para trabalhar em cima de cada indivíduo individualmente, personalizado, de uma forma personalizada, tá? E aqui a gente vai apresentar dois exemplos, né, mais recentes, né, usando as redes sociais e usando os computadores, né, não necessariamente IoT, tá? Ainda não, né, digamos assim. Envolvendo a manipulação de emoções e os robôs virtuais, que eu gostaria de discutir também, se der tempo, tá? Rapidamente. Espero que vocês tenham tempo. Tá? Vamos lá. A parte de exemplo é mais fácil, né, mais prática. Bom, a questão é, nossas opiniões podem ser manipuladas? Né? Tá? Então, temos influências externas, que são os líderes de opinião, e a questão do trust, né? Lembra do social affordance, né? Tá? A importância das emoções na manipulação da informação, da opinião, tá? E quais são as emoções que são mais eficientes na manipulação da opinião? Tá? Vocês vão ver que as opiniões negativas, né, medo e raiva, são as mais eficientes para, né, gerar motivação ou gerar manipulação. Tá? Isso tem um motivo natural, biológico, na verdade. Né? Não só seres humanos, como qualquer outro seres coletivos de maneira geral, eles trabalham melhor e se agregam melhor, né, quando há sentimentos negativos envolvidos. Tá? Isso é essencial porque, por exemplo, é numa crise, né, onde existe um ataque, por exemplo, é que você tem que abrir mão da individualidade e trabalhar coletivamente. Tá? Então, essa é uma natureza biológica das coisas, né? Tá? Da mesma forma, a memória nossa, né? Não sei se vocês repararam que temos uma memória muito melhor para coisas ruins que acontecem na nossa vida, né? Coisas tristes, do que para coisas boas, tá? Infelizmente, né? Isso é biológico porque, por exemplo, um coelho, por exemplo, que escapa de uma raposa, né? Escapa vivo, né? Tá? E consegue fugir, ele tem que memorizar realmente qual foi o porquê, primeiro, de que se expôs a um perigo e como ela conseguiu escapar. Né? Então, faz parte da memória biológica você ter que gravar, né, esse evento mais traumático de uma forma mais forte. Tá? Então, nossa memória é muito seletiva. Temos capacidades, né, de memorizar melhor, né, coisas mais negativas, mais tristes. Né? Isso é muito ruim para nosso bem-estar, né? Então, toda vez, tá lá, sempre lembrando, décadas depois, está lembrando das coisas tristes que aconteceram, né? Tá? E é muito ruim para alimentar nossa depressão, por exemplo, nessa tristeza da vida, né? Tá bom? Mas é uma coisa que a gente consegue, sabendo disso, a gente consegue trabalhar isso, né? E consegue melhorar com o tempo, não é isso? E reforçando coisas boas e trazendo sempre coisas boas na memória, né? Realimentando coisas boas sempre. Isso é importante realimentar, viu? É uma outra forma de você melhorar a memória. Bom, e essa natureza biológica, né, é que faz com que redes sociais trabalhem e sejam mais eficazes, né, trabalhando com emoções negativas. Por isso você vê essas redes negativas usando muito o ódio, né, muito a raiva, né, muitos sentimentos negativos para mexer nas massas, tá? Isso é uma coisa importante, tá? E usado em organizações historicamente, tá? Isso a gente vai ver eu coloquei acho que alguns exemplos. Tá. Aqui tem uma evolução da tecnologias de comunicação, de redes da comunicação, tá? Primeira etapa era a fala, e não é fácil, né? Não é só aprender a falar, tá? Culturalmente é enriquecimento da linguagem, você tem que ter educação também para compreender conceitos novos, então, isso é uma coisa que evoluiu muito com o tempo, né? E os primeiros a trabalhar com isso foi os gregos, né? Tá? A oratória é uma arte muito importante, que envolve não só a linguagem em si, né? Envolve
o tom certo, a expressão certa, né, a forma certa de se relacionar com o público e assim por diante, né? Então tem a parte da oratória, que é a parte da fala. Depois você teve a imprensa, né, o barateamento da imprensa, distribuição da informação por papel. Claro que isso tinha uma influência limitada, porque normalmente impactava somente as pessoas que sabiam ler, né? Mas a gente vai ver também o papel, né, de formadores de opinião. A gente chama de comunicação por duas etapas. Tá? O broadcast, que é rádio e televisão, que é unidirecional, né? A gente conhece uma forma, e hoje nós temos as redes sociais, que são processos interativos mediados por computadores. Tá? Então, no caso do broadcast, o papel você não tem mediação, não falando do processo direto, né? Só tem um meio, tá, de distribuição, que é onda de rádio ou de TV, né? Mas ele é apenas unidirecional. Né? Bom, agora, redes sociais são interativas. Essa é uma característica importante. Alguns exemplos, né, do papel limitado, né, velocidade e localização. Tem um texto muito importante, né, de redes sociais, escrito por um sujeito chamado Gustave Le Bon. Tá? Gente, vai estourar um pouco o tempo, espero que vocês tenham paciência. Tá? Escreveu um livro chamado Psicologia das Multidões. Né? Tá? Então, a ideia que ele levantou foi criar o conceito de multidão como entidade. Tá? Ele foi pioneiro nisso. Veja, é 1895, tá? Século do século passado, tá? Essencialmente, ele detectou que a inteligência coletiva, a gente fala em inteligência coletiva das abelhas, das formigas, mas no caso dos seres humanos, a inteligência coletiva, né, quando forma uma massa, né, da multidão, ele cai. Por que pareça, a inteligência coletiva, no caso dos humanos, ele cai, o QI cai, tá? E forma, é um mecanismo onde se torna mais primitivo, tá? Isso é explicado justamente por causa que as crises normalmente é que criam essa agregação, né, das pessoas. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não cheguei a colocar aqui, mas tem todas mais etapas, né, onde você tem. Acho que está aqui, tá? Algumas características importantes, né? Você tem que ter o tamanho de massa suficiente para que você possa criar a característica anônima, né? Ou seja, a característica anônima dá a margem para a parte irracional surgir. Tem a etapa de contágio, né? A etapa onde você tem a irracionalidade sendo progressivamente contagiado, né? Um processo coletivo. E a parte de sugestão, quando você chega nesse estágio onde o coletivo, né, está irracional, ele se torna extremamente suscetível, né, à sugestão, à criação, a aparecer um líder, né, e qualquer sugestão desse alguém que parece um líder voltado a uma ação, por exemplo, ele tem que ser um líder para a ação e não para as palavras, né, ele manipular, porque isso torna uma massa muito sugestível, tá? Ele usava esses mecanismos explicando várias coisas, inclusive, né, ele fez uma boa explicação dos fenômenos das multidões, né, no caso, por exemplo, do linchamento, por exemplo, né? Linchamento é um exemplo clássico, tá? Que o Gustavo Le Bon explicou bem, né? Destrinchou bem. Por quê? Você faz uma coisa que você não faria sozinho, né? Então as pessoas, se estivessem sozinhos, não chegariam a matar alguém ou jogar pedra em alguém, tá? Ele consegue fazer isso porque está no coletivo, tá? Então é um estudo muito importante. Gustavo Le Bon, ele era um cara muito interessante, tá? É essencialmente antropólogo, tá? Mas ele foi muito mais coisas. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem estudá-lo, né? Mas ele também defensor de uma tese muito estranha, né? Que é, por ser antropólogo, viajou para o mundo inteiro, né? E ele achou que a formação dele é médico, né? Ele achou que o tamanho do crânio era o fator determinante da inteligência, né? Acho que ele não tinha medido o tamanho do cérebro do elefante, né? Mas enfim, ele inventou uma coisa chamada
medidor de cérebro, né? Tamanho de cérebro, esqueci o nome disso aí. Enfim, ele defendia essa tese de que a inteligência, né, era diferentes raças tinham tamanho de crânio diferentes, portanto tinha uma diferentes perfis de inteligência e de personalidade. Muito interessante para a época, né? Estamos falando de 1800 e alguma coisa. Em todo caso, ele deixou claro que os principais elementos primitivos, né, que fazem essa massa funcionar, né, são realmente as emoções de ódio, medo, né, e raiva, né? Tá bom? Bom, só para não deixar aqui um outro exemplo, tá? Na etapa de broadcast, que é a etapa seguinte, aqui, tá? Nós temos, né, o rádio, né, em 1920 e a televisão em 1950. Mas a rádio teve um papel muito importante aqui, em alguns exemplos daqui, colocados aqui, tá? Então, primeiro, atingia toda a população diretamente sem intermediação da escrita. Quer dizer, muitas pessoas, mesmo sendo analfabetas, podiam ser influenciadas. Tá? Então, você tem o uso desses fenômenos de massa, né, por Goebbels, que foi o ministro da propaganda de Hitler, e o Hitler usou o ódio, né, para unificar e controlar a sociedade alemã. Porque você acha estranho, né, como é que uma sociedade educada, né, e para a época, né, na verdade, pôde ser tão manipulada a ponto de criar todo esse sistema em cima, né, dos judeus, tá? Então, isso é explicado através da manipulação do ódio, né, e pela propaganda criada pelo Hitler, tá? Então, esse é um fenômeno muito importante, né? E tanto Hitler, né, como Mussolini, algumas personalidades dessa época estudaram muita coisa desse sujeito aqui, ó, Gustave Le Bon. Tá? Inclusive a ideia dele que da inteligência ser determinada pelo tamanho do crânio, né? Muito interessante isso. Tá? Então, algumas ideias progridem ou se propagam, né? Então, a gente sabe que o Hitler leu esse livro porque ele comentou na biografia dele os comentários do Gustavo Le Bon. Tá? Então, aqui também, né, na década de 40, já com a televisão, você tem um conceito foi criado o conceito de líder de opinião. Né? Aqui é o Paul Lazarsfeld, tá? Ele estudou a parte de comunicação e influência das massas e criou a teoria, né, da comunicação em duas etapas. Tá? Então, o que significa isso? Né? O que é um líder de opinião? Líder de opinião é um cara que estuda, né, de uma certa forma, ou tem acesso direto a conteúdos da mídia, tá? Broadcast principalmente, rádio, TV e jornal, mesmo pessoas que não sabem, quer dizer, ele sabe ler, né, e consegue ter esse acesso, e ele tem uma relação de confiança com as pessoas. Tá? As pessoas confiam nele, né, nas suas opiniões. Tá? Então, é um líder, normalmente uma pessoa educada do local, e que as pessoas ouvem ele para ter suas opiniões. Tá? Então, tem um poder de influência aqui, baseado, claro, em mutual trust. Tá? É a questão da influência devido ao trust, devido à confiança que esse cara gera. Tá? Então, isso é conhecido como comunicação em duas etapas. Tá? Isso foi muito importante porque muitas coisas que a TV e a rádio falam, por exemplo, né, por ser muito especializado, ficava naquela dúvida, né, mas essa pessoa comum não consegue entender. Mas o objetivo passa a não ser uma pessoa comum, mas passa a ser influenciar o líder de opinião. Bom, a gente pode discutir isso mais tarde, com mais detalhe, mas estamos ficando sem tempo. Tá? Bom, sistema de broadcast, como é que você manipula a opinião, né? Porque na TV, normalmente, na TV broadcast, você tenta vender as coisas, tenta vender produto através da propaganda, né? Então você sabe, e a propaganda nunca é negativa, né? Você não quer associar um assunto negativo em cima de um produto. Então você usa sempre informações positivas, tá? Então esse é o papel da propaganda, né? Tentar vender produto. Então a mídia, o broadcast,
conhece bem esse mecanismo, consegue entender bem. Mas a gente sabe que o que funciona melhor são as, as coisas negativas, né? Mas como é que ele consegue obter dados sobre isso? Como é que ele consegue fazer experimentos em cima disso? Não se esqueça, as mídias fazem experimentos, tá? Só que a gente não fica sabendo, né? Tá? É um segredo deles. Eles fazem experimentos a partir de um único local que eles conseguem, né, jogar coisas negativas, que é o noticiário, tá? Noticiário normalmente é feito só com notícias, com informações negativas. E com isso você consegue saber, através do feedback, né, de sistema de pesquisa, saber qual foi o efeito, o que foi mais eficaz, o que conseguiu manipular ou movimentar mais as massas, as pessoas de maneira geral, né, usando emoções negativas. Tá? Então, esse foi uma das coisas que são mais bem guardadas, né, para as redes de broadcast. Como é que se trabalha com isso? Tá? Bom, e aí entra finalmente os casos, né, das redes sociais. Tá? Tem o caso do Facebook, tá? Tem um primeiro experimento que foi o primeiro e único praticamente, né, que esse Kramer, que é um cara do Facebook, que fez um certo experimento, né, foi só manipular o like. Não sei se existe isso, mas em todo caso, ele trabalhou, né, filtrando os likes, né, do determinada notícia e viu, através da análise das respostas dessas pessoas, né, que foram influenciadas positivamente ou negativamente, né, você checa os comentários, né, filtra as palavras e vê se as palavras são positivas ou negativas. E mostrou que há uma correlação positiva, né, entre o trabalho em cima do like, ele manipulou os likes e viu que isso teve influências positivas e influências negativas. E trabalhou isso com uma massa muito grande, né, 600 e poucos, quase 700 mil pessoas, tá? Nessa época. Então, com isso, ele provou que consegue trabalhar, né, emocionalmente as pessoas. Tá bom? Tá. Gente, espero que vocês perdoem ultrapassar o horário, tá? Então, esse é o papel do Social Hubs, tá? Muito. Esse aqui é o experimento que foi feito e tem a referência depois, tá? Outra coisa que foi feita é o caso da Cambridge Analytica, que vocês devem ter visto, né? Teve um filme no Netflix sobre isso, tá? É o Great Hack. Eu não sei qual é a tradução em português, mas a ideia foi, através do perfil, né, levantar o perfil, né, pelo Facebook e, em cima desse perfil, gerar notícias. A gente chama de fake, mas não necessariamente fake, tá? Fake no sentido que notícia falsa. Nem sempre é isso. Tá? Pode ser notícias verdadeiras, né, onde você dá alguns toques, né, ou então filtra algumas notícias que só têm o efeito, né, de trabalhar essas emoções negativas e tem o efeito de manipular essas opiniões. Então, esse foi o trabalho do Cambridge Analytica. A ideia não foi, como foi deixado claro, né, pela Brittany Kaiser, né, no depoimento dela para o Senado americano, a ideia não é pegar a massa inteira e manipular, mas pegar simplesmente a massa, uma parte dessa massa que é manipulável, que é persuasível, tá, para trabalhar em cima dessas pessoas. Após algumas mensagens, né, você consegue identificar quem é influenciável e quem não é influenciável. E você consegue trabalhar esse pessoal influenciável jogando notícias, né, ou não necessariamente fake, né, como eu falei, mas notícias adaptadas, adequadas para esse público. E depois você faz a separação desse público persuasível, né, em grupos, né, e separando as notícias que têm mais efeito para cada tipo de pessoas, né, cada tipo de grupo. Então ele fez um perfil, levantamento de perfil e fez essa ação, tá bom? Então esse foi o trabalho do Cambridge Analytica, tá? A partir do qual tem algumas histórias de sucesso, como dizem, né? Tá? Vocês vão assistir no filme, acho que é mais fácil, tá? Não vou entrar no mérito, mas ele tem vários exemplos, né? Onde ele foi influenciado. E esse sujeito, o Roger, né? Tá? Que trabalhou era um investidor do Facebook, né? Deixa bem claro, né?
tá? Basicamente, trabalhou em cima, né, dos instintos, né, do medo e raiva, tá bom? Tá? A forma mais clássica, né, de fazer essa manipulação, tá? Então, isso mostra também que o próprio Facebook pode estar trabalhando, né, com esses elementos para vender coisas, né, tá? Então, propaganda essencialmente visa isso, né, influenciar as pessoas para criar, né, demanda ou criar necessidades, tá bom? Bom, enfim, esse é o caso. Aqui é um exemplo, né, como se pode contrabalancear isso, né? Não vou entrar no método Sleeping Giants, talvez vocês conheçam. Tá? E finalmente, desculpem pelo tempo novamente, os robôs virtuais, né? Tem vários níveis de robôs virtuais. Deixa eu ver se tem aqui. Não, acho que não coloquei. Mas são evoluções também, né? O que nós temos hoje são chamados de assistentes virtuais, digitais, assistentes digitais, né? São relacionamentos, pessoas, são softwares que interpretam, conseguem entender a nossa fala, tá? A evolução disso é ser companheiros digitais, né? Que é uma evolução. Enquanto o assistente é um sistema reativo, ou seja, reage à nossa demanda, um companheiro digital é mais ativo, tá? Consegue interagir de uma forma mais ativa, né, na nossa relação. Tá? Então, a ideia aqui é desenvolver confiança, na relação com confiança, tá? Está sempre disponível, tá? Tem diferentes personalidades, está sendo desenvolvido para ter diferentes personalidades, ou seja, a entidade é a mesma, a inteligência por trás é a mesma, mas tem diferentes personalidades. Então, eventualmente tem uma personalidade mais amigável, quando você está mais, sei lá, mais animado, né? Tem uma personalidade mais empática quando você está meio triste, né? E quando você está estudando, ele tem uma atitude um pouquinho mais rigorosa, né? Digamos assim, para fazer você estudar ou trabalhar mais, né? Assumir o perfil, a personalidade de um professor, por exemplo. Então, tem uma personalidade dinâmica, tá? E tem o potencial de ser, né, um melhor amigo do que uma pessoa real, tá? Então, uma pessoa real não é uma pessoa perfeita, né? Então, tem chance realmente de, às vezes, criar frustrações, criar tristezas para você. Mas um robô virtual, né, um companheiro digital, nunca vai fazer isso, pelo menos não de propósito, né? Então, como ele também tem um potencial de ação e tem um sistema por trás disso, né, de gerar, fazer com que você seja mais produtivo, né, e gere mais informações ou relações focadas na sua necessidade, cria também, né, uma nova digital divide, que é uma nova divisão social, né, que quem tem começa a ser mais produtivo, que vai estar mais eficiente, vai estar melhor emocionalmente, e quem não tem vai ter essas consequências, né? Mas tem um grande potencial para manipulação da opinião. Tá? Pode usar emoções e argumentação eficiente, testada, né? No fundo, porque você não está interagindo com uma pessoa, com uma única entidade. Está interagindo com uma entidade que tem bilhões de pessoas conectadas, né? Então, ele testa diversas ações, diversas personalidades, diversas atitudes. Ele sabe o que funciona e o que não funciona, o que funciona melhor, né? E ele faz um perfil individual, né? Não faz um perfil coletivo. Então, esse é um grande risco. Ele sabe o que funciona e o que não funciona com você individualmente a partir da experiência com milhares ou milhões de pessoas, tá? Então, ele tem como desenvolver, né, e criar uma relação de confiança, né, e pode manipular o conhecimento, né, a partir de bilhões de informações. Quer dizer, ele vai conduzindo, digamos, sua opinião, pode conduzir sua opinião de uma forma devagar, ou pode desenvolver uma confiança que ele vai usar isso em alguma hora, né, uma única vez, por exemplo. Tá? Enfim, existe um potencial em cima desses robôs virtuais muito grandes, né? Os companheiros digitais. Aqui é um exemplo, né? Um desenho antigo, acho que vocês não tinham nascido ainda, chama Ergo Proxy, 2006. Né? Que tem uma entidade chamada Outwave, é um companheiro digital, inclusive tem um exemplo onde ele muda de
personalidade de acordo com o desejo, né, do chefe, não sei lá, do companheiro. Bom, o último ponto que eu queria discutir seria o conceito de singularidade, tá? A partir desse robô virtual, né? Ah, singularidade é um conceito que existe em diversas áreas da conhecimento. Singularidade significa um ponto a partir do qual não há retorno, é um ponto crítico, né? A partir do qual acontecem as coisas. A singularidade mais conhecida é o Big Bang, né? Onde você tinha um estado onde não tinha nada, não tinha tempo, não tinha matéria, e de repente passa a ter, né? Então, esse é um ponto. O Big Bang, o início, né? O Big Bang é considerado a singularidade, tá? Mas existem outras singularidades. Uma das singularidades conhecidas, tecnológica, foi criada pelo John von Neumann, novamente, o von Neumann, né? Tá? Ele chama que é o seguinte: é um ponto hipotético a partir do qual, né, a evolução tecnológica passa a ser incontrolável e irreversível, tá? Então, resultando em algum processo, como é incontrolável, passa a ser um processo onde você não consegue saber o que vai acontecer mais à frente. Então, a partir do ponto onde a tecnologia perde o controle, né, onde ele vai se desenvolvendo de uma forma descontrolada. Tá? E tem uma singularidade que é definida pelo seu escritor, o Vernon Vinge, tá? Ele é famoso também, tá? Escritor de ficção científica e criou uma coisa chamada singularidade em inteligência artificial, onde ele diz, apesar de que ele tinha previsto para 2030, acho, né, que se atingir esse ponto, ele imaginou que é o seguinte, né? A inteligência artificial adquire não só consciência. Essa parte é questionável, né? A parte de ficção científica. Mas ele fala uma coisa importante: adquire uma inteligência tal que ele se auto-realimenta. Ou seja, ele começa a melhorar a inteligência automaticamente sem interferência humana. Então, é uma singularidade a partir do qual a própria inteligência artificial vai se tornando mais inteligente de uma forma automática. Ele auto-melhora, tá? Ou seja, rapidamente vai ultrapassar a inteligência humana. Veja, não é necessariamente um ponto de singularidade onde ele se torna mais inteligente que o ser humano, mas é um ponto onde ele se auto-realimenta, né? E a partir do qual você vai se tornando cada vez mais inteligente, vai se tornando um super inteligente. Tá? Isso é uma explicação importante, porque a gente viu que o hardware evolui na computação, mas o software também evolui de acordo com as experiências e conhecimentos adquiridos. Portanto, dado o mesmo hardware, você pode ter softwares melhores ou mais sofisticados. Tá? Da mesma forma que um bit, vocês viram qual é o potencial do bit. Se você explora, né, o pouco bit que tem de uma forma muito forte, você consegue ter uma inteligência maior, apesar de você ter apesar de ter um limite no hardware, por exemplo. Tá? Então, provavelmente é isso que acontece. A diferença entre o ser humano e o elefante está no processo evolutivo do software. Tá? O fato de termos criado linguagem, ou ter uma mecânica que permite a linguagem e a fala, né? Permitiu a maior interação entre as pessoas, criar uma rede social mais forte, né? Ou mais eficiente. E a própria rede foi mais eficiente do que a rede dos elefantes, por exemplo, para desenvolver todo um software, né? Todo um conhecimento e relação que resultou na inteligência ou na consciência humana atual. Então, o software evolui também. Então, a nossa inteligência hoje, apesar do mesmo hardware cérebro, né, ser o mesmo já 100 mil anos atrás, o nosso software hoje é muito mais superior, né, do que a de 100 mil anos atrás. Tá? Então, é a própria evolução da rede social, né, permitindo essa evolução da inteligência. Tá? Então, a questão é, o computador também, a inteligência artificial, pode chegar num ponto onde, a partir de lá, boom, né? Ele se auto-realimenta. Tá? E aí, o que vai acontecer? Né? Esse é o ponto de singularidade. Então, essa discussão de singularidade é uma coisa filosófica e uma coisa muito interessante também, né? Para vocês pensarem, porque será um problema
para vocês, não vai ser para mim, tá certo? Meu objetivo é ensinar vocês terem conhecimento suficiente para lidar com os futuros problemas, né, que a gente está só vislumbrando, tá bom? É isso, gente. Então, para conclusão, não vou delongar mais, tá? Apenas aqui, ó. Nossa capacidade de adaptação é importante, porque tem a natureza simbiótica dos sistemas ubíquos, né? Isso aqui pode significar que um processo simbiótico pode acontecer através da ubiquidade, né? E você pode ter um sistema inteligente, artificial, muito superior e ligado à sociedade humana, né? Dando apoio ao... Sendo otimista, né? Você tem um sistema super inteligente dando apoio, né, ao ser humano, tá? À humanidade, tá bom? Então essa é uma discussão, realmente envolve discussão ética também, tá? Esses são os filmes, né, Netflix, interessante, tá? Tem o Dilema da Ciência, tem aqui a tradução em português. Esse aqui é mais difícil vocês acharem, tá? Mas é um filme sobre a Hannah Arendt, é muito interessante também. E aqui as referências bibliográficas de tudo que foi citado aqui. Bom, é isso, gente. Eu peço desculpas pelo horário, extrapolei 15 minutos. Aí vocês estão perdendo a aula em outro local. Mas espero que vocês tenham gostado, né, dessa apresentação. Tá bom? Deixa eu só gravar. Interromper a gravação.